Então aqui nós já criamos um container, já removemos o container e estamos aqui no Docker Run vendo os parâmetros dele. Então passamos os parâmetros "-p", "-name", para a gente mapear o nome, colocar o nome para esse container. E agora nós temos mais um parâmetro aqui, que é o "-v", de volume. O que acontece? Eu posso mapear um volume para dentro do container. Então, se acessar aqui cd barra, docker, repare que aqui eu tenho uma pastinha do Docker. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha aqui, mkdir aplicação, app, cd app. Estou dentro dessa pasta aqui agora. E aí eu quero passar um HTML para dentro do meu container. Como que eu faço isso? Eu quero uma página personalizada ali do Nginx. E aí o que eu faço? Basicamente eu tenho que criar uma pastinha aqui, mkdir HTML. Vou acessar essa pasta, HTML, e vou criar um arquivo aqui, echo meu primeiro container. E vou jogar isso daqui para dentro de um index.html, ok? Feito isso, eu tenho aqui um index.html agora com o conteúdo meu primeiro container. E eu quero que isso daqui seja exibido no meu navegador. Como que eu faço isso? Eu preciso passar esse arquivo aqui para dentro do meu container, ok? Então vamos lá, e aí para mapear um volume, eu vou pegar essa pastinha aqui que está no meu host e vou passar para dentro do container. Então eu vou dar aqui um docker, mesmo comando, run, e eu tenho meu parâmetro "-v", que é de volume. Eu quero montar um volume. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho que passar o caminho completo. Então barra docker, app, html, dois pontos, e daqui é a pasta da minha máquina. Para onde que eu vou mapear? Para dentro de qual pasta dentro do container, né? Nosso caso aqui é para a pasta do Nginx. Então, barra usr share nginx html. E aí os outros parâmetros, né? "-name, container, traço nginx, traço 01, "-d" para rodar em background, "-p", vou mapear na porta 80 também, a porta interna do Nginx e a imagem que eu quero utilizar. Vou dar um Enter e ele criou aqui a imagem para mim. Se eu der aqui um docker container ls, eu tenho aqui meu container do Nginx rodando na porta 8080. Se eu der um clear aqui, local host 2.8080 barra index.html. Vou dar um Enter, meu primeiro container. Então tá aqui meu site funcionando, ok? Depois eu vou abrir o navegador aqui e mostrar para vocês que isso daqui abre no navegador também normal, sem problemas. Então aqui passamos por mais um ponto, né? Então aqui nós damos nome para o container, mapeamos a porta, background, mapeamos um volume. Olha que interessante que a gente mapeou um volume, né? Se eu criar um outro index aqui, deixa eu pegar um echo aqui, criando, vou pôr aqui teste 02, index-01. Agora eu tenho dois index aqui na minha pastinha, beleza? E esse volume é em tempo real. Então se eu der aqui agora um docker, se eu der um clear aqui, passando aqui 01.html, repare que ele já trouxe a mensagem desse segundo index. Então o mapeamento é em tempo real. Tudo que você faz aqui na sua máquina é refletido dentro do container. Vou a tela aqui. Vamos supor que eu quero acessar um container, né? Então tem um comando aqui docker exec -it, um id interativo, o t para mim alocar em um terminal. Vou passar o nome do container, que eu não lembro qual que é. Docker container ls.
posso passar o nome ou ID, ok? Então aqui, docker exec -it. O exec é para mim executar um comando. Vou passar aqui o nome do container e o comando que eu quero executar. Posso passar aqui por exemplo, /bash, /bin na verdade, né, /bash. E aí eu acessei dentro do container e posso ir dentro dessa pastinha aqui, ó. Quero verificar se realmente os arquivos estão dentro do container. Então cd /usr share nginx html. Opa. E aí eu dou um ls e tá aqui os dois arquivos que eu criei. E aqui eu estou dentro do container. Então se eu der aqui um hostname, por exemplo, ele vai trazer o ID do container. Vou dar um exit aqui. Voltei para minha máquina. E agora, como que eu limito um recurso de um container, né? Eu quero limitar um recurso. Eu vou repetir o comando aqui, ó, que eu quero recriar esse container novamente. Cadê? E a única coisa que eu vou fazer agora, eu quero que esse container, ele pode utilizar no máximo 1 GB de memória RAM. Então, tem um parâmetro "-m" e vou passar a quantidade de memória RAM que ele pode utilizar. Nesse caso aqui, 1 GB. Vou dar um Enter. E olha que interessante que ele me falou que ele me deu um erro, né? Falando que tem um conflito. Esse container não pode ser executado porque a porta já está em uso. Então aqui ele está falando que esse container aqui já está utilizando a porta 8080. Então eu tenho que resolver esse conflito. Como que eu resolvo ele? Eu posso remover esse container que já existe. Então só daqui um docker container ls. Eu posso remover esse container ou eu posso alterar a porta. Então, por exemplo, se eu alterar a porta aqui por 8081, ele vai executar. Na verdade, não, ele está falando que o conflito aqui é na pasta. Então, eu tenho que realmente apagar esse container. Então, ó, docker container ls, vamos dar rm. Deixa eu ver aqui se docker container rm e o ID do container ou o nome. Vou dar um enter, passar um "-f" aqui e agora sim vou executar o comando. E aí beleza, ele me deu aqui, só que ele falou que o meu kernel não suporta esse limite, então teria que alterar aqui. Vamos ver se ele executou. Foi só um warning aqui, né? Então, só para mim ajustar o kernel lá para ele suportar aqui o limite que eu defini. Então, eu der com docker container ls, tá aqui criado o meu container. Como que eu sei que ele está realmente limitando? Posso usar aqui um docker inspect e o nome do container, o ID, para a gente inspecionar esse container. No modo de inspecionamento, ele traz tudo que é do container. Então, ele traz as portas que estão mapeadas. Tudo que é característica daquele container, ele vai trazer aqui neste arquivo. Onde que está aqui a parte de memória? Vamos ver aqui. Tem aqui uma parte que ele fala sobre a memória, os limites, né? Ver. Memory. No caso aqui, deixa eu ver. Eu acho que ele não aplicou. Acho que deveria estar aqui, ó. Cadê? Memory. Não, tá aqui, ó. Memória. Então, aqui no caso está mostrando em bytes, né? Mas está aqui 1 GB de memória RAM. É o máximo que ele pode limitar. Posso limitar o CPU também dessa máquina. Ok? Beleza. Então, crio aqui. Quem mais que falta aqui do Docker Run? Acho que a gente passou por todos os parâmetros aqui. E o último aqui era aquele que eu passei para vocês. Se você quer acessar ou executar um comando no container, você tem o docker exec, né? Então, deixa eu dar aqui
um docker pass, eu tenho esse container aqui, eu posso ter aqui um docker exec para executar um comando. Nem precisa às vezes do IT, né? Posso só passar realmente um comando. Então aqui ls barra, por exemplo. Então ele listou barra. Eu quero aqui listar esse diretório aqui, que é do HTML. Então aqui eu estou executando comandos remotos no container sem acessar o container. O "-it" é o modo interativo e o T é para me alocar um terminal. Do Docker Run são esses os principais parâmetros que a gente tem que saber. Então aqui Docker Run Nginx, então para a gente criar um container. Docker Run "-d" para a gente criar um container do Nginx em background. Docker Container ls para a gente visualizar os containers criados. Docker Container rm, o ID ou o nome do container para a gente remover. E aí a gente volta aqui no Docker Run, né? Docker Run "-p" para a gente mapear uma porta. Docker Run "-name" para a gente passar um nome para esse container. E Docker Run "-v" para a gente mapear um volume. E eu tenho aqui o exec também para a gente executar comandos no container.